Oi a todos, meu nome é Aline e venho trazer para vocês a minha coleção da serva de Deus, Luísa Picarreta. Então já tem vários escritos da Luísa, né, que nós estamos em grupo de estudos, trabalhando para poder divulgar e aos poucos ir publicando aqui no Brasil, traduzido por uma tradução bem assim, fácil de compreensão, né, no português. Então a gente já tem os giros da alma, para rezar, das horas da paixão. Nós temos aqui as 24 horas da paixão, né, o mais conhecido, da Luísa Picarreta. Temos aqui os 31 dias com Maria, a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Esse é o livro da consagração à Divina Vontade, é muito importante, é o livro principal, primeiro que nós lemos. E temos o livro de orações da serva de Deus, Luísa Picarreta, tem bastante orações, muitas orações lindas da Luísa. Aqui eu comprei também da editora Imaculada, né, a Coroa da História, contando sobre a Era da Paz, né, e sobre a serva de Deus, Luísa Picarreta também, do livro do autor Daniel O'Connor, que é um teólogo dos Estados Unidos, que divulga também a serva de Deus, Luísa Picarreta. Aí nós temos aqui numa editora que nós fizemos no começo, o livro 1 e o livro 2, volume 2. E nós já temos o volume 3, o 4 e o 5 estão para chegar, com essa capa aqui, com essa outra editora. Temos o volume 11 e volume 12 também, olha que lindo. Então são os escritos que nós estamos estudando o livro do céu. Apesar de que eu uso mais a internet, né, eu uso mais o material de PDF, por causa que fica mais fácil para poder, no celular, né, fazer a divulgação para o grupo do WhatsApp, onde nós estudamos diariamente esses escritos. E a nossa missão é buscar viver na divina vontade. O principal é isso. Nós divulgamos, mas ao mesmo tempo o principal que nós trabalhamos é ser para Deus. O nosso intuito justamente o principal é ser o que Deus deseja, voltar à ordem primordial da criação, que é a proposta desses escritos da Luísa Picarreta. Então é muito maravilhoso, eu vou até ler um pedacinho para vocês, deixa eu ver aqui. Aqui na editora Imaculada eles fazem uma apresentação. Várias décadas atrás, uma mulher italiana comum chamada Luísa Picarreta escreveu milhares de páginas de mensagens do próprio Jesus, mensagens pertencentes ao dom de viver na vontade divina, anunciando o reino universal iminente da glória deste dom. A humildade de Luísa era tanta que ela só desejava ser desconhecida, pobre, casta, obediente e esquecida. Entre seus maiores sofrimentos estava o seu constrangimento pela igreja insistir em publicar seus volumes. No entanto, ela foi diretamente ordenada por Deus e pelas autoridades eclesiásticas a escrever tudo o que Jesus dissesse a ela, para que, quando o tempo chegasse, essas revelações surpreendentes que permeiam seus escritos pudessem dar os frutos pretendidos em todo o mundo, anunciando o reino da vontade divina em cumprimento da própria oração do Pai Nosso. E essa hora finalmente chegou. Então, é um momento muito importante, né, na nossa vida, nesse tempo, né, na nossa geração, e é muito grande mesmo. Aqui ele vai falar muitas coisas interessantes, então eu vou ler aqui para você poder conhecer um pouquinho sobre a Luísa Picarreta. Vamos lá. Era uma vez, antes do tempo, nada existia, nada além de Deus. Então, em um plano de puro amor, por ser infinitamente perfeito, o Criador não precisa de nada e não pode agir por motivos ocultos. E ele se dignou a criar o mundo, embora prontamente o preenchesse com seres que glorificavam algum atributo seu, na beleza própria da natureza de cada um. Este mundo que ele tanto amou ainda não poderia receber todo o amor, pois ele viu que faltava alguma coisa. Assim, desconsiderando aquele conselho terrível, mas tentador que muitas vezes ouvimos, segurança em primeiro lugar, ele escolheu criar outros seres como ele mesmo, feitos à sua própria imagem e semelhança, com um intelecto, memória e vontade. Seres livres que, como consequência de suas habilidades inatas, poderiam escolher amar seu Pai e Criador ou não.
ou rebelar-se contra ele. O resto é história, mas a história de fato, como sempre dito com razão, é a história de Deus, a história que o próprio Deus está contando. Por meio de sua direção providencial de todas as coisas, ele traça o curso das estrelas, o crescimento das plantas e os instintos dos animais com o exercício direto do seu domínio. Assim como qualquer autor traça as curvas de cada letra com tinta em uma tela, ele serve como o arquiteto da história, de uma forma totalmente diferente, no meio de sua maior obra, o ser humano. Conosco, sua tarefa é infinitamente mais difícil, e como veremos no início da execução do seu plano, a tarefa é infinitamente mais bela. Afinal, ao nos criar a sua imagem, ele nos deu a habilidade e a necessidade de possuir sua própria vida como nossa própria vida. Mas não possuímos sua vida como nossa própria vida, seja qual for a sua religião ou convicção ideológica. Você sabe muito bem, no fundo do seu coração, se não em qualquer outro lugar, que nem o mundo nem sua vida são do jeito que deveriam ser como Deus planejou. Felizmente, esse estado aparentemente lamentável não é tão doloroso, pois Deus, como autor da história, não carece da mesma sabedoria que possuem os autores humanos. E todos esses autores humanos sabem que as maiores histórias requerem 5 elementos essenciais. Era uma vez. A exposição. O cenário está definido. Como as coisas deveriam ser, fica claro. A ação ascendente, o antagonista entra. O conflito começa. A forma como as coisas deveriam ser fica distorcida. E as coisas ficam cada vez mais sérias. O clímax. A maré muda. O evento principal acontece. E o protagonista embarca no caminho de sua vitória final. Ação de ajuste. O conflito começa a ser resolvido. Há muito esforço, muitos triunfos, mas também fracassos. É, ao mesmo tempo, glorioso e doloroso, e embora o processo tenha começado, as coisas não foram ainda restauradas da maneira como deveriam ser. O resultado. O conflito é resolvido, o cenário da exposição não é apenas restaurado, como também o protagonista é mais abençoado. Então resulta-nos felizes para sempre. Considere quão lindamente o J.R. Tolkien, em O Senhor dos Anéis, exibe a simetria dessa estrutura dramática, começando na terra verde pacífica do condado, depois retornando a esse mesmo cenário após a grande aventura, uma tremenda prova, a derrota do antagonista do mal e o início dos dias de paz. Da mesma forma, Alexandre Dumas, em seu O Conde de Monte Cristo, começa com a vida feliz de Edmond Dantes e Mercedes e retorna a essa felicidade após enormes provações, com as palavras finais da história, nos lembrando que toda a sabedoria humana se resume na palavra esperar. Nenhuma advertência poderia ser mais pertinente ao assunto em questão, pois ao longo das páginas agora diante de você ficará claro que Deus, como grande autor, não deixará de assegurar-se de que sua própria história contém os elementos essenciais e a simetria de qualquer boa história. Pois bem, na história que é a nossa história, Deus já nos conduziu através dos primeiros 4 elementos. A exposição. No Jardim do Éden, Deus nos mostrou o seu plano original. Tudo bom, tudo bonito, tudo perfeito. Os dentes do leão não servem para rasgar a carne, mas para glorificar a força de Deus. O próprio homem vive como um ser de tal glória que surpreende os próprios anjos. Toda a terra é destinada a ser preenchida com pessoas vivendo em perfeita paz e harmonia umas com as outras e com toda a criação. Cada uma vive uma vida longa e feliz até chegar o seu tempo de partir sem dor para o seu verdadeiro e eterno lar, o céu. A ação crescente. Começando com a queda da humanidade pelo fracasso de Adão em passar num simples teste de amor e o resultante surgimento do pecado, morte, sofrimento e queda, o mundo tornou-se cada vez mais corrupto, precisando em um ponto ser purgado por um dilúvio universal. Mas Deus tinha seu povo escolhido e dentro desse povo um remanescente nunca se esqueceu de que ele havia prometido o Redentor. Esses fiéis israelitas, de acordo com sua segura esperança, sempre oraram com fervor para que o Messias viesse salvar a humanidade. O clímax. Quando a plenitude dos tempos chegou, Deus se dignou a criar uma criatura diferente de todas as que existiam.
a mulher a quem ele havia prometido 4.000 anos antes, cuja semente esmagaria a serpente. Esta mulher, revertendo a desobediência de Adão, deu seu fiat a Deus, quando ele pediu permissão para ela se tornar sua verdadeira mãe. 9 meses depois, deitado em uma manjedoura, o Criador do universo foi adorado por reis e pastores. Este homem, Jesus Cristo, fundou uma igreja, entregou voluntariamente sua vida para a nossa salvação e santificação. Ressuscitou dos mortos para abolir a dúvida para sempre e ascendeu ao céu. A ação de ajuste. Por 2.000 anos, seu evangelho tem sido pregado incansavelmente e vivido em nações cada vez maiores. Os santos, ao longo deste tempo, viveram este evangelho, muitas vezes perfeitamente, e encheram a terra com amor e povoaram o céu com seus filhos. Mas por maiores e gloriosos que tenham sido os muitos triunfos da Igreja dos Santos, apenas um cego obstinado poderia argumentar que o reino de Deus agora reina na terra na extensão que Deus deseja e na extensão que Deus prometeu em sua oração. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, conforme Mateus 6:10. Alguns cristãos hoje propõem que este quarto elemento é tudo que a terra poderá viver. Eles dizem que somente no céu alguém poderia ter a esperança de experimentar o resultado. Mas não é o que Jesus quer. E não é o que ele disse. Não é o que a igreja ensina. Não é o que virtualmente todos os padres da igreja acreditam. E não é o que Deus falou à igreja hoje por meio do consenso unânime de seus escolhidos e provados profetas, todos os quais veremos em breve. O céu é o nosso, felizes para sempre. Mas o céu não está dentro da história. O céu, então, é o propósito desta história e está além de suas páginas. Para que a história da história seja completa, como qualquer outra história, suas próprias páginas devem conter o resultado, isto é, a conclusão. O resultado, conclusão, foi abençoado por ter nascido você como parte mais emocionante da história, pois a conclusão agora está sendo escrita diante dos seus olhos. É o cumprimento, a concessão do maior pedido, da maior oração jamais proferida pelos lábios do homem. A única oração que o próprio Jesus nos ensinou a fazer, na qual ele prometeu que a vontade do Pai reinaria na terra, assim como reina no paraíso. Mas você deve continuar lendo para ver em que consiste esse cumprimento e como pode garantir que isso aconteça agora, neste tempo e na sua vida. Então, maravilhoso, né? A coroa da história, né? A vida de Luísa, né? Toda a missão da Luísa Picarreta agora começa a se desenrolar. E esses escritos vão trazendo para nós esse dom de viver o reino do céu, assim na terra como no céu. O cumprimento do Pai Nosso que vai se realizar na nossa alma primeiro e da nossa alma se estende aos outros, porque nós vamos levar através da nossa vida, através da nossa voz, a mensagem desse reino para as outras pessoas. Não é impossível. Estamos chegando nesse tempo, apesar de ter um momento aí de purificação que é necessário deste planeta. Antes dessa purificação, Deus precisa provar muito, né? Separar o joio do trigo, deve permitir que o homem chegue ao ápice, né, da sua imoralidade, que o homem chegue ao ápice da sua vontade humana, daquilo que quer fazer. Então é o tempo que nós estamos percebendo em que o homem está livre para poder dominar e fazer o que quer, mas é necessário esse momento. Após passar esse momento em que o homem, ele mesmo vai assistir, né, o fruto da sua própria vontade humana, os frutos da sua ignorância, da sua corrupção, né, da sua concupiscência, da sua iniquidade, Deus, ele então nos dá um aviso, nos dá um chamado para voltarmos a pensar, a meditar e refletir o que nós estamos fazendo das nossas vidas, o que nós estamos fazendo do nosso planeta, o que nós estamos fazendo da nossa sociedade, com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos casamentos, com os nossos relacionamentos. O que nós estamos fazendo com com a nossa própria vida, com a nossa própria história? Como que nós estamos escrevendo essa história neste mundo? Deixando a mensagem da nossa vida nesse mundo? Como? E a partir do momento que nós fazemos esse processo, nós temos aí essa proposta de Deus. Através dos escritos da Luísa Picarreta, o Livro do Céu, a gente tem essa proposta de Deus aí pra gente poder entender
né? Para quem já deseja e já quer esse reino formado em sua alma, esse dom de viver na vontade de Deus, essa oração do Pai Nosso se realizando e se cumprindo na sua vida. Estamos aí com material para você. Você pode baixar esse livro agora mesmo em PDF no www.livrodocel.com.br/fiat. E você vai conseguir baixar todos os 36 volumes e começar a estudar hoje mesmo, fazer a sua consagração à divina vontade, que é necessário, porque Deus ele vai bilocar na sua alma. É um dom em que o próprio Deus desce do céu e ele vem biloca na sua alma e opera através da sua vida, se você der a vontade humana para ele. Você não vai usar mais como sua vontade, mas vai ser dada a Deus. E Ele vai dar a dele para que você possa usar a vontade dele em tudo o que for fazer. E esses atos que você fizer vão trazer o reino da vontade divina para a sua vida e para a vida daqueles que Deus quiser alcançar através de você. Então, não perca tempo. Essa é a oportunidade que nesse Natal Deus quer oferecer para você. Até mais. Deus abençoe.